E você viu a entrevista do Boto para a ESPN? Dá uma olhada num trechinho. Passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. E hoje, eu volto a dizer isto, também acho que já disse isto mais que uma vez, o Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. E a primeira dessas características é ele ter a noção que tudo aquilo que ele foi como jogador de futebol, e que foi um jogador de altíssimo nível, tem pouco transfer para a profissão que ele tem agora. E quando tu tens isso bem claro na tua mente, é meio caminho andado para te tornares melhor técnico, porque isso vai-te obrigar a estudar, a ser inquieto, a perceber porque é que alguém faz isto e o outro faz aquilo. E ele é realmente alguém muito inquieto, alguém que tem uma sede de conhecimento enorme, e essa, para mim, é a principal característica dos grandes treinadores. E já a gente mostra mais um outro trecho, né? Se vocês quiserem ver a entrevista completa, tá aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, além da gente ouvir o Boto falando muito sobre o Filipe Luiz, uma possível até saída do Filipe Luiz no futuro, a gente vai falar também sobre o horário que a Ferg ela acatou, né, o pedido dos jogadores, e agora não existirão mais jogos nem 4, nem 4h30 da tarde pelo Campeonato Carioca. Sobre o gramado sintético, né? Os jogadores também estão se unindo contra esse gramado sintético, que realmente é um absurdo e aumenta o número de lesões em atletas de futebol. Só que o Palmeiras, a Leila, ela realmente não esperava por essa. E ela tá boladona e defendeu o gramado, que todo mundo sabe que é um gramado perigoso para os jogadores. E o Gerson, né, que tem uma proposta na mesa ali de mais ou menos 180 milhões de reais. Só que o Flamengo deu uma resposta que muitos times brasileiros não dariam por essa proposta. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E os jogadores se uniram contra o gramado sintético, né? Realmente é bem difícil você jogar sempre num gramado natural e daqui a pouco você vai para um sintético, nem dá para chamar aquilo de grama, né? Você vai ali num treco ali de plástico, bem complicado. E o Palmeiras, a Leila, né, sentiu muito isso, né? Os outros não sentiram tanto, não tem grama sintética, mas a Leila tudo ela puxa para ela, falou: tem estudos que provam que a grama sintética é mais segura que o gramado natural. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. A gente tá falando de nível de Série A, a gente não tá falando de Série C, Série D, Série B. É lógico, na Série B, Série D, os gramados são bem complicados mesmo, cheio de buracos, uma várzea, né, geralmente. Não em todos os casos. E isso piora muito a situação dos jogadores. Agora, ela trazer um estudo desse, e a gente tá jogando a Série A, a gente tá falando realmente sobre Série A, não tem nem sentido. Lógico que na Série A a contusão maior é em gramado de grama sintética. E ela ainda falou: meus jogadores são os que menos se contundem. Lógico, porra. É igual você jogar lá na altitude. Quem joga na altitude sempre, quem é o clube que detém um estádio nessas condições, é lógico que para eles não vai ter nenhum problema, né? Porque o condicionamento físico deles, o corpo deles já está acostumado a esse clima, né, absurdo. Em relação ao gramado é a mesma coisa. O jogador do Palmeiras já está acostumado, o corpo dele já se adaptou a esse péssimo gramado que é o gramado sintético. Então eles vão se contundir menos porque eles vão jogar em grama natural, que para eles vai ser muito mais tranquilo. Então é como se fosse um doping, né? Jogar em grama sintética você tem uma vantagem, porque seu corpo já se acostumou com aquele gramado. Aí vem um clube que só joga na grama natural, o jogador sente muito mais o jogo naquela borracha do que no gramado natural e se contunde muito mais. Então não tem cabimento, entendeu? Realmente por essa ela poderia até não esperar, mas aconteceu, e eu acho que pro bem do futebol brasileiro teríamos que ter apenas gramados naturais, né? Será que a Premier League tá errada? Será que a La Liga tá errada? Essas ligas europeias estão erradas em proibirem o gramado sintético? Ou só a Leila tá certa? Responde. E
Nação Rubro-Negra, foi realmente confirmado que o Flamengo recebeu uma proposta de quase 180 milhões de reais pelo Gerson do Zenit, da Rússia, tá? Só que é o seguinte, né, eles tinham oferecido 18 milhões de euros e agora oferecem 20 milhões de euros com mais 8 milhões de euros em metas a serem batidas. É um valor bem alto, tá? Só que o Flamengo não tá com o Pires na mão. Se fosse outro clube, lógico, aceitaria de cara, né? De prima ali já aceitaria e mandaria o Gerson pra lá. Só que o Flamengo precisa do Gerson, né? Um jogador fundamental no elenco do Flamengo. E o Boto já disse, nenhum jogador importante vai sair. Então o Flamengo já respondeu, mandou até uma nota em relação a não negociar nenhum jogador fundamental nessa janela de transferência. E parece que vai acontecer isso, né? E o Boto, ele já se reuniu com o Marcão, com o pai do Gerson, que também é empresário do Gerson, e o pai do Gerson, o Marcão, ele saiu satisfeito dessa reunião, né? Pelo que o Coluna do Fla apurou, os dois estão falando a mesma língua, né? E o pai do Gerson entende que conseguirá, né, esse aumento, essa valorização salarial para o filho, e que os dois trabalham na mesma sintonia, né? Para uma valorização do Gerson. Então, é isso. Em relação a essas negociações, no futuro próximo, o Flamengo irá dar essa valorização para o Gerson, que realmente ele está merecendo, galera. Se teve esse acordo de boca com a última diretoria e entrou essa nova, e o Gerson recebe mais ou menos os 850 mil reais, 950 mil reais por mês, e ele entrega atuações absurdas dentro de campo, para mim, ele merece realmente essa valorização. O Flamengo também trabalha nessa valorização e todo mundo está falando a mesma língua. Em breve, o Gerson renova. O Gerson, que é um líder dentro de campo, né, o capitão do Flamengo, é a voz no vestiário e também se entrega muito, joga muito bem as partidas pelo time do Flamengo. Então, é isso sobre o Gerson, que ele fique por muito tempo e as negociações elas caminham para o final feliz. E rapaziada, agora a gente vai deixar para vocês um trecho, né, um bom trecho aí do Boto, falando sobre Flamengo, falando sobre Felipe Luiz, sobre o que ele entende em relação ao futebol brasileiro. Então, vamos dar uma olhada nesse trechinho, e se vocês quiserem ver a entrevista completa, que é excelente, tem quase 1 hora de entrevista, o link está aqui na descrição do vídeo e os créditos são da ESPN. Do futebol brasileiro, até de algumas questões culturais em relação aos jogadores, por ter lidado muito com os jogadores brasileiros. Em relação à estrutura, a estrutura é simples, é uma estrutura baseada muito naquilo que se faz na Europa. Existe um presidente, que é realmente quem comanda o clube, e que depois delega num diretor para o futebol, pode-se chamar diretor técnico, podem chamar diretor desportivo, aqui é diretor técnico, no nosso caso, que é quem comanda o futebol do clube. A minha visão dessa função é uma visão abrangente que vai muito além da pessoa que contrata e vende jogadores. Muito além disso, é alguém que tenta definir um modelo de jogo para o clube, alguém que interage diariamente com o treinador e com os jogadores, servindo muitas vezes também como conselheiro, e também de proteger aquilo que são os interesses do clube, que muitas vezes não são os interesses dos treinadores. Mas de uma forma em que o treinador me ouça por conhecimento, por reconhecer em mim conhecimento sobre o futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador, e não por uma imposição de cargo. Ou seja, está aqui o diretor e agora tu tens que responder ao diretor. Não é esse o modelo que nós perfilhamos, é um modelo de competências e depois de discussão de tudo o que é o dia-a-dia do futebol e da outra parte, que é a parte estratégica, que vai muito além do dia-a-dia e da época. É assim que nós estamos a funcionar neste momento. Que eu confie, que tenha a mesma maneira de pensar que eu, não faz qualquer sentido, isso para mim é meio caminho andado para o insucesso. Eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Felipe era treinador do Flamengo, do time principal. E depois, como é óbvio, porque haviam essas conversas, eu segui ao Flamengo de uma forma atenta, estudando não só o elenco, mas estudando também aquilo que o treinador ia dando. E desde muito cedo percebi que
para a realidade do Brasil, ele era muito diferenciado mesmo. Ouvia com muita atenção as coletivas, não é? As coletivas que ele fazia, que dão muitos indicadores para quem ouve com muita atenção sobre os conhecimentos técnico-táticos de um treinador. E quando chegou à altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. E hoje, eu volto a dizer isto, também acho que já disse isto mais que uma vez, o Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. E a primeira dessas características é ele ter a noção que tudo aquilo que ele foi como jogador de futebol, e que foi um jogador de altíssimo nível, tem pouco transfer para a profissão que ele tem agora. E quando tu tens isso bem claro na tua mente, é meio caminho andado para te tornares melhor técnico, porque isso vai-te obrigar a estudar, a ser inquieto, a perceber porque é que alguém faz isto e o outro faz aquilo. E ele é realmente alguém muito inquieto, alguém que tem uma sede de conhecimento enorme, e essa, para mim, é a principal característica dos grandes treinadores. Por isso eu dizer que ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. Isto não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muita valia, muito conhecimento. Se calhar nunca lhes foi dada, foram oportunidades para o demonstrar. E ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. Pedro, fica à vontade. Eu disse, olha, eu tenho uma forma que é, eu gosto de opinar, há treinadores que não levam a bem, e a resposta dele foi, não, mas eu quero, não quero que me digam sim a tudo. E então o que nós temos é uma discussão saudável sobre várias coisas, desde o elenco às questões táticas, ao próprio jogo, em que discutimos, e acho que isso faz-nos crescer aos dois. E essa foi sempre a relação que eu tive, principalmente no Shakhtar, porque no Shakhtar, no Benfica, eu não tinha responsabilidade sobre a escolha do treinador, mas no Shakhtar tinha, e trabalhei com o Paulo Fonseca, com o Luís Castro e com o Roberto De Zerbi, que é hoje um treinador que serve de modelo e de inspiração a muitos treinadores, e o Filipe não é diferente. E com todos eles eu tive essa abertura de opinar, de dar a minha opinião, de chamar a atenção para isto ou para aquilo, ouvir a explicação, porque você, quando tem que dar uma explicação sobre o que faz, é também um exercício de crescimento. Sim. E o Filipe tem isso muito bem presente nele. E, para dizer, temos uma relação excelente a nível profissional. Aí, perdão, aí para chegar um pouco mais nessa questão do Filipe Luís, você elogiou bastante, falando que ele pode, enfim, ser a nova cara do treinador brasileiro, especialmente em nível europeu. E aí o torcedor do Flamengo sempre brinca bastante. Mas isso me preocupa, porque daqui a pouco pode vir alguém da Europa e querer pescar o Filipe Luís. Aí eu te pergunto, como é que o Flamengo pode se preparar para isso? Que o Filipe Luís, enfim, saia do Flamengo ou não saia, mas se sair daqui a 3 anos que seja, como é que o Flamengo pode se preparar isso, estruturando de repente a base, formar um novo treinador? Como é que está essa reformulação da base também, estruturar todo o departamento de futebol, modelo de jogo, enfim, como é que está se dando essa participação, que tem até a participação do Filipe Luís, enfim, como é que o clube planeja isso para se preparar também? Aquilo que eu posso dizer é que o Flamengo tem um ADN, um DNA, não é? DNA. que deve ter, não é? Que basta olhar quem é que foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como é que o Flamengo passou a ser conhecido na Europa, pela sua forma de jogar, um jogo ofensivo, um jogo dominante, uma equipa que propõe, que nunca especula, não é? Agarrar nisso, colocar as coisas modernas do futebol, porque não há volta a dar, que tem que se colocar algumas questões
táticas que são se calhar mais chatas para quem vê o espetáculo, mas que não há volta a dar, que tem que se colocar. E criar a partir disso um perfil e um modelo Flamengo, que encarna muito naquilo que o Filipe quer para a sua equipa. Tendo isto bem definido, depois a mudança de treinador, os elencos, é tudo mais fácil. E eu tive essa grata experiência no Shakhtar de nós mudávamos de treinador, mas não mudávamos o modelo, nem o estilo, nem o perfil do jogador. Isto tem muitas vantagens. Tem as vantagens da equipa seguir sempre jogando da mesma forma. Essa é a ideia que nós temos também para o Flamengo. Felizmente o Filipe tem esse modelo de jogo. Quem vier a seguir ao Filipe vai ter um modelo de jogo parecido. Em relação aos torcedores do Flamengo, não estejam preocupados, nem eu nem o Filipe estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em dar alegrias à torcida, em vermos as pessoas felizes como temos visto nestes últimos jogos, não só pelos resultados, mas também pela forma como os conseguimos. E nação rubro-negra, a federação é apenas uma cortina que bateu o martelo. E depois do pedido lá do Gerson ao sindicato dos jogadores, e o sindicato dos jogadores conversar com a Globo, conversar também com a federação ela soltou uma nota oficial onde colocou ali que realmente não tem condições de jogos às 4 horas da tarde, com o sol do jeito que tá, com o Rio de Janeiro fervendo, realmente, galera, tá sinistro demais. Fui trabalhar ontem, né? Sou entregador do iFood, também faço minhas compras lá na Uber e faço entregas. E o calor tá sinistro, irmão, realmente o sol parece que tá com o dobro de tamanho. E por causa disso, a federação ela falou, né? Não tem condições e agora os jogos só começarão no Campeonato Carioca a partir das 6 da tarde. Essa decisão já poderia ter sido tomada há muito tempo, né? Não precisava um jogador falar isso, mas o jogador é o que está sentindo mais essa situação, né? Muita gente fala, poxa, mas eu pego ônibus lotado, mas tá um sol danado também, eu trabalho ali de gari, ou eu trabalho no porto, né? Dentro do navio e é muito quente. Eu sei, galera, eu sei que é muito quente, várias profissões têm esse problema, né? No caso do futebol, o jogador reivindicou, o jogador também corre bastante durante o tempo inteiro ali no campo de futebol. Tem profissões que não se comparam a de jogador, que são bem piores, né? Eu mesmo já trabalhei no porto, já fiquei dentro de um navio a 60, 70 graus e foi difícil até para raciocinar. Então, o jogador deve passar por algo parecido também. Eu trabalhei 5 anos no porto e era uma situação também bem complicada, né? Com aquela roupa laranja, capacete, óculos, bota, difícil, luva. Então, você fica embaixo do sol e ainda fica todo uniformizado, é muito complicado. E a vida do jogador é uma vida que é bem melhor financeiramente, mas dentro de campo o sol é igual para todo mundo e é também complicado para a vida do jogador. É isso, Ferg bateu o martelo, né? Muita gente falando que eles fizeram o calendário, mas fizeram o calendário errado. Mas galera, como eu falei no vídeo de ontem ou anteontem, era impossível prever um verão com calor tão forte como está acontecendo, né? E essa onda de calor, ela é um problema que não vem todo ano. E nesse ano ela veio com uma força, assim, tremenda. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, tá bom? Se vocês puderem também, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, dá muito trabalho para fazer, dá um maior trabalhão para editar o vídeo, mas eu tento trazer um conteúdo com qualidade, né, mais caprichado, porque eu não trago tantos vídeos. Então o que eu mando ao ar, eu tento fazer da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês entendam aí e possam ajudar, né, no like e também compartilhando o vídeo. Fiquem com Deus, tenham aí um resto de semana abençoado, né? Já tá na quarta-feira, a semana passa voando. Infelizmente essa semana não tem Mengão, mas é isso. Tamo juntos, fiquem com Deus. Fim de semana o Flamengo joga, se Deus quiser. Levanta a Taça Guanabara e depois abre os caminhos aí pro Flamengo conseguir um título do Campeonato Carioca. É isso, fiquem com Deus, tamo juntos. Saudações.